Olá, boa noite. Meu nome é Daliane, para quem não me conhece. Eu sou pedagoga, especialista em alfabetização e também me especializei em distúrbios de aprendizagem. Atuo na área da educação há 25 anos. Mas hoje eu não estou aqui para falar dessa prática toda, não. Eu estou aqui para falar do início. O início é sempre muito difícil, né? Porque a gente sai da faculdade cheio de sonhos, cheio de planos, e quando a gente entra numa sala de aula, a gente percebe que nada daquilo que a gente aprendeu na faculdade é a real, né? Então, assim, a gente conhece os teóricos, a gente sabe as teorias, e quando a gente entra numa sala de aula, a gente se depara com e agora, né? O que eu vou fazer? Ninguém me ensinou qual é o jogo de cintura que eu tenho que ter, né? Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha prática. Estou aqui para falar do começo. Eu vou contar para vocês como foi o meu começo. Quando eu assumi a minha turma pela primeira vez, eu tinha 16 anos, eu era uma menina. E foi numa escolinha do bairro, né? Que era perto. A dona da escola estava abrindo a escola. Ela era amiga de uma vizinha minha e ela me chamou. E eu fui, né? Então eu estava no magistério na época e eu assumi uma sala de maternal. E quando eu cheguei lá, eu não tinha a menor noção do que era. Ela que foi me ensinando tudo, a fazer um semanário, a fazer o que eu precisava, né? As atividades para organizar tudo, como que eu deveria me vestir, né? Porque a gente não sabe nem como se vestir. A gente não vai trabalhar numa escola arrumada, né? Muito decote, por exemplo. Quem trabalha com criança não dá, né? Então são coisas que eu aprendi na prática. E eu seguia muito pela intuição. Então eu não tinha intencionalidade nas minhas ações. E na época, como eu fazia magistério, isso me ajudou muito, porque eu ia tirar dúvida com os meus professores, que me ensinavam a preencher um diário, que me ensinavam algumas musiquinhas infantis para eu poder contar, né? Enfim, para as crianças. E aí, quando eu entrei na pedagogia mesmo, né, na faculdade de pedagogia, eu saí dessa escola e eu acabei indo para uma escola maior para ser auxiliar de classe. Então, apesar de eu não ter a minha sala, era uma escola maior e eu quis, justamente porque era uma escola de maior nome, né, onde eu queria aprender mais. E lá eu aprendi muito, mesmo, porque as reuniões que a gente fazia lá, eu participava, mesmo como auxiliar de classe, eu não era obrigada, mas eu ia, né? E as reuniões pedagógicas eram reuniões de formação. Então eu aprendi muita coisa. E aí eu conseguia relacionar com a prática. Então a faculdade, ela dá isso, né? Essa teoria toda, mas a prática não. Então, uma dica muito importante que eu dou para quem está começando é que você procure um trabalho já, mesmo que você esteja fazendo a faculdade, vai fazer estágio, seja atuante no seu estágio, sabe? Observe a postura da professora, tenha proatividade, se ofereça para dar suas opiniões. Mesmo para você ser auxiliar de classe, é muito importante. Às vezes a gente se menospreza como auxiliar de classe, mas ela é muito importante, porque aquela é a hora de você errar mesmo, né? De você perguntar, de você olhar a postura da professora. Tem professora que você vai gostar da postura, tem professora que não. Aproveite a faculdade para poder fazer esse estágio, trabalhando mesmo, observando e tudo mais. E aí você foi chamada para assumir uma sala, que você não tem a menor ideia de tudo isso, aí te dá aquela dor de barriga, aquele suador, aquele batimento, daquelas mãos suadas, né? Então, vocês já sentiram isso, gente? Já sentiram? Foi fundamental. Olha lá, a Kátia tá falando, né? Eu fiz 4 anos de estágio durante o período da faculdade. Foi fundamental. O estágio, ele ajuda muito a gente. A gente acha que vai ficar lá, né? Só observando, só anotando.
E ele é muito rico, a gente aprende muito através da observação. Para quem tem esse medo, gente, eu vou te contar uma coisa, que esse medo, ele é eterno na vida da gente, né? Esse medo, ele não é só do professor. Qualquer lugar que você for a primeira vez, ou alguma coisa que você estiver fazendo a primeira vez, você vai sentir medo. Isso é normal. E esse medo você vai sentir cada vez que você mudar de escola, cada vez que você assumir uma turma diferente. Esse medo, ele faz parte. Vai perdurar sempre. Claro que com o tempo, com a experiência, isso diminui, mas ele ainda acontece. Por exemplo, eu vou contar pra vocês uma coisa. Essa é a minha primeira live. Eu nunca fiz uma live na minha vida. Então, apesar de eu ter 25 anos de experiência na sala de aula, eu nunca fiz uma live. Então, eu também tô com frio na barriga, eu também tô experimentando, eu tô encarando, eu tô indo, como aqui a gente diz, né? Tô indo com medo mesmo. E essa é uma dica que é interessante. A gente tem que ir com medo mesmo, porque esse medo vai fazer a gente enfrentar alguns desafios. E é importante a gente passar por alguns obstáculos. Hoje, que é a minha primeira live, eu tô experimentando, tô encarando. Vou ter muitos erros, sei disso. E a cada dia, cada live que eu for fazer, eu vou me aprimorar, eu vou aprender com os meus erros. Isso é muito importante. A gente ter a clareza de que a gente precisa passar por desafios para poder encarar o nosso medo. Então vamos lá, a gente chegou no primeiro dia da nossa sala de aula. Quando a gente chega, a gente vai ver aquele alvoroço das crianças. A gente sempre precisa cumprimentar as crianças com aquele sorriso no rosto, esperar eles responderem, demonstrar segurança para as crianças. Então, por mais nervosa, você mostra segurança, você mostra por que você tá lá, que você gosta da sua profissão, que você faz aquilo por prazer mesmo, que você ama. Você vai já ganhar o carinho das suas crianças. E se for a primeira vez que você estiver assumindo, gente, fala a verdade, sabe? Igual eu fiz aqui. Gente, olha, eu tô assumindo, essa é a minha primeira turma, eu tô muito feliz de chegar até aqui, eu estudei muito para poder estar para poder aprender, para poder estar aqui. E aí, os seus alunos, gente, as crianças são muito receptivas a isso. E aí você fala que você tem muito para contribuir com as crianças, que você tem muito a aprender com elas, né? Sempre deixa claro para suas crianças que você aprende com elas. E a gente aprende muito com as crianças. Eu, em toda a minha caminhada, eu posso dizer, eu aprendi muito com os meus companheiros, minhas colegas de trabalho, com as minhas coordenadoras, diretoras, enfim, mas eu aprendi muito com os meus alunos, muito mesmo. Isso é muito importante a gente colocar para eles. É importante também a gente já estabelecer combinados, constrói o combinado com eles. Então, assim, é diferente a gente chegar e já impondo regras, né? A gente não pode chegar impondo. Vamos construindo juntos para vocês deixarem a relação de vocês harmoniosa, sabe? Então, coloca para ele, gente, o que a gente precisa para poder ter uma relação harmoniosa na sala, para que tudo dê certo, né? E eles vão falando, você constrói os combinados e depois você fixa na parede e tá tudo certo. Pode chamar de combinado, tem gente que chama de contrato didático, dá o nome que você quiser. Uma outra coisa que é importante também é assim, seja você. Sabe, às vezes a gente quer copiar uma professora que a gente acha bárbara, ou uma professora que a gente já viu e quer fazer igual. Mas, gente, é você que vai conduzir a sua sala, os alunos são seus. Obrigada, viu? Aprender a diferença de falar alto e gritar. Perfeito, Antônio Carlos, é isso mesmo. A gente consegue ser doce e falar alto e falar com segurança, sem gritar. Acho que o gritar, ele já estabelece uma ruptura aí de imediato. Nunca cometa esse erro, pelo amor de Deus. Isso mesmo, Jô, só desperta a paixão de aprender quem tem prazer em ensinar, é isso mesmo.
Outra dica que eu dou, gente, olhe no rosto das crianças. O comportamento deles, observe tudo. A forma como eles vão te olhar, a forma como eles vão reagir. Vai dizer pra você se tá legal, se não tá, se eles estão gostando. E aos poucos vocês vão estabelecendo vínculo, parecendo automático. As crianças são super puras, então a gente consegue perceber no rostinho deles se a gente tá agradando ou não. Então a gente consegue aí estabelecer uma parceria de respeito. Outra dica que é super importante é assim, gente, se organize, se planeje. O professor nunca pode entrar numa sala de aula sem saber o que vai fazer, porque isso é o caos total. O professor, ele nunca pode entrar numa sala de aula sem ter ideia do que ele vai fazer. As crianças, elas percebem que o professor não planejou nada e aí vira bagunça, né? Vira aquela confusão. Então, sempre planeje alguma coisa e planeje um plano B. Sempre o professor sabe, tem que ter um plano B, porque sempre existem falhas, né? Às vezes você programou dar uma atividade e o equipamento falhou, ou então perdeu a chave de algum ambiente, ou não deu tempo de ficar pronta aquela xerox, ou choveu. Então você tem que ter um plano B, né? Não existe você entrar numa sala de aula, olha, eu vou dar isso e pronto, né? É muito difícil tudo que você planejou você conseguir dar certinho. Sempre acontece um imprevisto. A gente não pode ter medo de errar. A gente erra, né? E no outro dia a gente aprende com esse erro. Então, a gente sempre vai se rever. É importante a gente se avaliar. Não deu certo aquela atividade. Então, assim, o que eu fiz? Como eu poderia ter pensado? Que acontece muito, né, gente? Por mais que você tenha a prática, você pensou a atividade de uma forma e não fluiu do jeito que você imaginou, né? Ou aconteceu alguma coisa. Então, assim, é muito importante a gente refletir se a gente usou a estratégia certa, se a gente usou, ou que forma eu poderia ter feito que teria sido mais legal. Então, é importante esse exercício de autoavaliação para a gente poder fazer diferente. Certo, gente? Tô muito rápida, vai me falando aí que eu tô aqui, né? Como é a minha primeira vez, né? Como eu falei para vocês, só vai me falando. Esqueceu o material em casa, vixe, acontece, né, Kátia? Professor tem que sempre ter uma carta na manga. É verdade, gente. Plano B, plano C, plano D, e olhe lá, porque imprevistos acontecem sempre e tá tudo bem. E tá tudo bem, não se cobre por isso. Não é porque não deu certo que você falhou. Não dá certo, é normal. Tudo certo? Então tá, gente, vai me dando os toques, tá bom? Porque esse retorno pra mim é importante. Tá? É como se eu estivesse na sala de aula pela primeira vez, né? É aquele exemplo que eu falei para vocês. Uma dica que eu dou, assim, que eu acho que é muito importante, o professor, ele não pode ser sempre o centro das atenções. O aluno é protagonista do processo, o aluno é o protagonista da aprendizagem. Então, é muito importante a gente deixar o aluno como protagonista. O aluno é o foco. Né? Então, a gente sempre tem que pensar nas estratégias para ele, como ele vai aprender. Ele não está aprendendo dessa forma, então eu preciso pensar uma outra forma. Outra dica que eu acho que é importante é assim: estude os seus alunos, não é só o conteúdo. Então, você está assumindo a sala pela primeira vez, pergunta para a professora do ano passado, né? A gente costuma fazer muito isso. Então, faz trocas com a professora do ano passado. Como que eles são? O que eles gostam mais? Por que aquela criança? Por que ela é mais quietinha? Pergunte para a coordenadora como eles são, quais são os históricos. Porque assim, quanto mais próximo você for do aluno, melhor ele se conecta com você. Então, isso é muito importante. A gente conhecer a criança, o que ela gosta, quais são as atividades que interessam. A gente acaba partindo de coisas que eles gostam, a aprendizagem ela fica muito mais significativa. É muito importante a gente pensar
que as crianças, eles são seres pensantes. Eu sei que a gente tem um conteúdo a cumprir, mas a gente sempre tem que pensar na melhor estratégia para aquelas crianças, né? Será que esse conteúdo, como ele interessa o meu aluno, né? Então eu preciso buscar formas que aquele conteúdo chegue nele de uma maneira mais prazerosa, para a aprendizagem ser mais significativa. Eu conhecer os alunos é fundamental, gente. Ele vai fazer toda a diferença na sua sala de aula. Outra coisa que eu acho que é fundamental, tem gente que não gosta muito de fazer isso, mas assim, se você não sabe, pergunte, sabe? Pergunte para os professores mais experientes, pergunte para a coordenação, pergunte para a direção. Se tiver alguma professora que ela não queira compartilhar, porque assim, infelizmente, gente, existem muitas professoras que não querem compartilhar com as outras, né? Que gostam de fazer do jeito dela e pronto, e não compartilha. E tá tudo bem, gente, não é errado, tá? Mas se você não sentir abertura de uma professora, vai para outra e vai para outra, né? A troca é muito rica, né? Porque às vezes você pensou uma coisa, sua colega pensou outra e vocês trocando figurinhas, vocês chegam numas ideias geniais, né? Então, o perguntar, a gente aprende muito perguntando. A aprendizagem, quando ela acontece, as crianças ficam felizes, sabe? Porque você vê no olhinho deles que eles aprenderam. Isso é muito mágico, tanto para eles como para nós. Para eles, porque eles aprenderam o máximo. E para nós, porque a gente falou, opa, usei a estratégia certa, né? Que acertou. Consegui, efetivei o ensino. Assumiu a sala? Assumiu. Precisa ser feita uma sondagem ou uma avaliação diagnóstica, tá? Essa avaliação diagnóstica, ela vai te mostrar o que o aluno sabe, o que ele ainda precisa aprender. Então, tudo isso, gente, é importante. A gente não pode partir já do livro, aonde o livro está falando. Cada criança, ela traz uma bagagem. Então, a gente precisa fazer uma sondagem, uma avaliação diagnóstica, uma avaliação individual, para a gente saber, para a gente partir da onde a criança sabe. Porque senão é aquela bola de neve, né? Ela já não consegue fazer e você está entrando outro conteúdo, e ela não vai conseguir. E é legal a sondagem porque você consegue documentar o que ela sabia antes e o que ela entregou para você depois da sua aprendizagem, do seu ensino, do seu conteúdo. Então você consegue ver uma evolução, principalmente na alfabetização, na fase da alfabetização, que a criança chega lá, não escreve nada, né? Põe um monte de letrinha, né? A Fabiola tá aí, a bambambam da alfabetização, que não me deixa mentir. E aí você vê que ela não escreve nada, e aí, de repente, ela consegue. Então, isso, a avaliação diagnóstica, ela é um instrumento muito eficaz para o professor. De experiências é o caminho rico, é mesmo, Dio. Ela traz muita aprendizagem, né, gente? A gente trocar experiências é muito rico. Não só com outras professoras, também com as crianças, né? Eles nos ensinam muito. Gente, para uma sala de aula hoje, as atividades, elas têm que ser desafiadoras. As crianças, elas precisam ser estimuladas para poder avançar cada vez mais. A criança hoje em dia é diferente da criança que a gente era na escola. A criança hoje, ela tem acesso às informações mais rápido que a gente. Então a gente precisa estar sempre antenado, a gente precisa trazer novidades, a gente precisa trazer coisa da realidade deles para que eles sintam vontade de aprender, sabe? Isso é muito importante. Ensino, eu sempre falo assim, né, gente, que o ensino, ele tem que ser com paixão, sabe? A paixão, ela tem que ser contagiante. Então a gente tem que mostrar para a criança que aquele conteúdo é importante e por quê. Não é só assim, eu estou ensinando isso porque vai cair na prova. Não, eu estou ensinando isso porque ele é importante para a sua vida,
porque é importante você saber isso. E aí, dependendo do conteúdo, você faz uma relação do porquê que é importante ele saber. A criança saber que ela vai usar aquele conteúdo, né? Ela vai ter mais vontade de aprender sobre aquilo, porque não é uma obrigação. É isso mesmo, Antônio Carlos, a gente explica, né? Quando o outro não quer aprender, a gente também não consegue ensinar. Então, a criança tem que estar disposta a aprender. E para ela estar disposta a aprender, a gente tem que falar a língua delas. Tentar se conectar com elas o máximo possível. Outra coisa que é importante, sabe, gente? Principalmente na sala de educação infantil, ou até Fundamental 1, assim, eu sei que tem professora aqui que passa muito por isso. Gente, menos é mais. Você não precisa decorar a sua sala, sabe? Parecendo um carro alegórico, com aqueles EVAs brilhantes, enormes, para receber o seu aluno. Eu trabalhei já em lugares que tinha que... A sala tinha que estar impecável, com EVAs brilhantes e coloridos para receber os alunos. Gente, a real é o seguinte... A sala de aula, ela não é um espaço que você está recebendo os alunos. A sala de aula é um espaço de aprendizagem que ele tem que ser construído com os alunos. Então, eu acho super importante os cartazes, mas ele tem que ser construído por eles. Então, esse é o espaço deles, é o espaço da aprendizagem deles. Então, se você quiser construir, como eu citei no começo, os combinados, construa com eles. Digita ou faz à mão, põe no mural. Ah, vamos ver os substantivos. Agora lá no mural da minha sala, nós construímos um mural dos substantivos. Então eles fizeram a separação do substantivo abstrato, do substantivo concreto, do substantivo composto, do substantivo próprio. Montamos os cartazes. Eles fizeram esses cartazes e eles colocaram lá no mural. Toda vez que a gente fala de substantivo, as crianças vão lá e... Olá, está no mural, eu que fiz esse, eu que fiz aquele. A aprendizagem ela fica mais significativa. Ela construiu aquele espaço, ela fez aquilo. Então tem um outro valor. Ela vê a sala de aula como um espaço construído por ela. Então, ela é atuante, ela é protagonista naquele espaço. Eles vivenciarem essa construção é muito mais rico, é muito mais significativo. Outra parte importante, assim, que eu acho legal é criar momentos de aprendizagens uns com os outros. Então, trabalho em duplas, trabalho em trio, mudar sempre a dinâmica da sala de aula. Não dá mais para a professora ficar falando lá na frente e as crianças enfileiradas ouvindo. É claro que muitas vezes isso acontece, mas muda a dinâmica da sala. Às vezes você faz assim, às vezes você faz em dupla, às vezes você faz em grupo. Eles aprendem muito um com o outro. Às vezes a professora fala, a criança não entendeu. Aí o amigo vai lá e fala, posso tentar ajudar? E aí a criança fala, a outra aprende, a outra entende. Ah, é isso, né? Eles têm a linguagem própria e eles gostam de ensinar, eles gostam de ajudar. Eles falam, posso ajudar algum amigo, né? Pode. Gente, a troca entre eles é muito rico, né? Eles aprendem muito dessa forma. Então a gente precisa criar esses momentos de aprendizagem. E a gente precisa ensinar de diferentes maneiras, né? Porque cada criança aprende de uma maneira. Tem criança que é melhor visualmente, tem criança que é melhor escrevendo, tem criança que é melhor ouvindo. Então, a gente, enquanto professor, a gente precisa variar sempre para a gente atingir todos, para a gente conseguir dar conta de que todo mundo entenda o que você está falando, né? É verdade, Kátia, eles ficam mega orgulhosos na sala de aula quando eles constroem, o trabalho deles fica exposto, né? Eles gostam mesmo, é verdade. Outra coisa que é muito importante que o professor precisa ter, tá? Ele precisa determinar muito bem o que vai ser avaliado em cada atividade. Isso é muito importante, para a gente não perder o foco. Então, eu vou entrar na sala, eu vou dar aquela atividade, eu vou avaliar isso, isso, isso e isso. Isso dá uma intencionalidade para minha ação. Na hora de eu avaliar, eu já sei o que eu vou avaliar.
Então é muito complicado quando a gente dá uma atividade normal e aí depois fala, ai meu Deus, eu preciso avaliar, o que que eu vou avaliar? Não sei o que eu vou avaliar. Isso fica muito confuso, isso fica muito jogado, não teve intencionalidade, faz por fazer, e aí você vai ter dificuldade de avaliar. Então ela precisa ser planejada antecipadamente, como você vai avaliar, quais são os tópicos que você vai avaliar. Tudo isso faz parte do seu planejamento. E se você não der conta também, gente, do seu planejamento, tá tudo bem. Às vezes a gente planeja, não deu certo, e aí você olha e fala, nossa, eu não vou mais avaliar essa atividade porque ela não foi funcional, porque não ficou bom. Então, a sala de aula, ela é viva, né, gente? Ela tá em constante mudanças. Então, muitas vezes a gente planeja, a gente organiza o semanário, e aí a gente, nossa, eu não dei conta, preciso jogar essa atividade para amanhã. Ixi, aqui eu avancei, aqui eu não consegui avançar. Então você precisa replanejar. É muito difícil. Ó, quem já é professor, eu queria que me falasse se já conseguiu passar a semana inteirinha, só a semana, tá, gente? A semana inteirinha, dando exatamente tudo o que planejou no tempo certo. Queria ver aí vocês falando, o que vocês acham? Tem dia, 2, 3, até vai, mas assim, a semana inteira que não deu nenhum pepininho, assim, nada. O que é semanário? Ah, é uma pergunta interessante, né? Tem gente que não conhece. O semanário, elas são as atividades que a professora planeja durante a semana. Quando eu entro na minha sala de aula, eu já preciso ter planejado o que eu vou dar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, por exemplo, o que eu vou dar na aula de português? Eu sou professora polivalente, tá, gente? Eu queria só deixar claro, hoje eu dou aula no Fundamental 1, tenho uma turma de 4º ano. Então, eu e a minha parceira, que é a professora do outro 4º ano, a gente monta as atividades que vão ser, que a gente vai desenvolver na outra semana, né? Tudo. Então, o que eu vou dar na aula de português? O que eu vou dar na aula de matemática? O que eu vou dar na aula de ciências? O que eu vou dar na aula de história? O que eu vou dar na aula de geografia? E muitas vezes a gente planeja uma atividade que não dá tempo, ou que as crianças não conseguiram terminar até a página X, que a gente tinha planejado ir mais adiante. Ou então, eles foram super bem, deu super certo, deu tudo em ordem, mas sobrou um tempão e acabou as atividades que você planejou e sobrou tempo, né? Então, tudo isso a gente coloca num semanário, é o que a gente chama. Tem escolas que fazem esse semanário mensal. Então, são as atividades para o mês todo. Então, quando a gente planeja para o mês, a gente geralmente precisa replanejar. Porque as coisas não saem sempre como a gente quer, né? Às vezes tem briga, às vezes tem criança que brigou na sala, teve criança que chorou, teve criança que caiu, teve, sei lá, algum aviso, algum comunicado que pegou um tempo da sua aula, né? Acontece de tudo, gente, na dinâmica da sala de aula. Então, esse é o semanário, tá? Não sei se tô indo... tô indo pro 3º semestre, nada. Infelizmente, na faculdade de pedagogia, você não vai aprender, muito difícil aprender a fazer semanário. O semanário a gente aprende na prática, tá? A faculdade, ela não ensina a preencher diário, a faculdade não ensina a planejar, a fazer um semanário, a fazer um plano anual, né? Então, por isso que eu friso a importância de você observar, de você praticar, de você estar ativo na sala de aula, sabe? Para você aprender esse tipo de dinâmica, para você aprender essas coisas. Você, professora, você não é um robô. Então, muitas vezes a gente se programa, né? É bem exatamente isso. A gente se programa para a semana. Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque você é humano, você
não é uma tecnologia. Tem dia que você tá ótima, você tá bem, tudo flui, tudo funciona. Tem dia que você não tá bem, que você tá chateado, então nada do que você faz dá certo. E o professor, ele é tão bitolado no trabalho, gente, que isso é uma coisa que a faculdade não fala, né? Que a gente, professor, a gente vive pro trabalho. Então, a gente não para nunca. Então, a gente tá sempre planejando lá na frente. Hoje nós estamos em agosto, o Dia dos Pais já está planejado, nós já estamos planejando o Dia das Crianças, que é em outubro. Então, a nossa cabeça já está lá na frente. A gente também tem que se permitir um descanso. Tem até algumas brincadeiras que a gente faz, né? Nossa, professora, na sexta-feira, precisa do descanso. Gente, a gente precisa descansar, porque as crianças, elas falam todas ao mesmo tempo com a gente, né? Hoje mesmo, na escola, tinha 3 falando comigo ao mesmo tempo. Um pedindo pra ir no banheiro, o outro pra mostrar um trabalho e o outro pra contar uma história. Aí eu, tá, pera, fala. E é assim, né? O tempo todo mundo falando ao mesmo tempo. E, gente, se a gente não tiver um tempo pra nós, a gente surta, de verdade, né? Oi, Sabrina! Ai, que bom que você tá aqui. Então, a gente precisa, sabe, gente? A gente precisa de sono, a gente precisa descansar, a gente precisa ouvir uma música, relaxar, né? Tem até gente que brinca, né? Nossa, professor tem 2 férias por ano. Merecidíssimo. Não é fácil a gente lidar com o psicológico das crianças todos os dias. São 1000 funções. Obrigada, Amanda. Obrigada. Feliz que você tá aqui. Beijo. Então a gente tem que se permitir, sabe? A gente tem que se permitir essa pausa, a gente tem que se permitir esse descanso, sabe por quê? Se você ficar bitolado o tempo todo na escola e não dorme, por exemplo, você fica irritado, né? E aí você tá irritado, o que acontece? Você vai ser pavio curto com alguma criança, vai estourar em algum momento, né? Vai estar mais estressada, vai estar... Então, a hora de sono, gente, ela precisa acontecer. Quem está começando agora, quem está fazendo estágio, auxiliar de classe, tá com os professores mais velhos, tem professor que tá há muito tempo já e não tá mais feliz. Precisa lembrar todos os dias por que você escolheu essa profissão. Tem muita criança que te admira. Você tá falando. Tem criança que queria ser você. Tem criança que faz desenho seu. Tem criança que te traz uma florzinha. Tem criança que tá louca pra te abraçar, pra te dar um beijo, pra contar como foi o dia dela. Isso tudo, gente, é muito gratificante. A gente tá lidando com vidas. É muito diferente de um trabalho burocrático. A gente é modelo, a gente é exemplo. A gente ensina muito através da nossa postura. O professor, ele tem que ter uma postura. Por mais brincalhão que você seja, você é um modelo. E a criança, ela aprende muito mais pelo modelo do que só pelo que a gente fala. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente age. A gente trabalha construindo vidas. Por que você escolheu essa profissão? Por que você tá aqui? Sabe, eu já passei por muitas escolas e eu digo, eu tô por aqui, gente, porque eu quero fazer a diferença. Eu sempre, desde quando eu era criança, eu sempre quis ser professora. Sempre. As minhas brincadeiras eram brincar de escolinha. Eu alfabetizei a minha irmã mais nova. Por quê? Porque esse era o meu sonho, eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Eu venho de uma família de professores. A minha mãe é professora, né? O meu tio é professor, a mulher dele é professora, a minha outra tia é professora. Então eu venho de uma família de professores, eu cresci nesse meio e eu achava lindo a diferença que a gente faz na vida das crianças, a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas através da educação. No Japão, apenas o professor não se curvava ao imperador pela importância do seu papel na sociedade. É verdade, é verdade. Infelizmente, o Brasil não valoriza, né, o professor. No Japão, sim, o professor é muito valorizado. Agora, gente, vamos lá, né? Muitas vezes nem o professor
valoriza a própria profissão, né? Então, a gente tem que valorizar, gente. A gente é professor, todo mundo passa pelo professor, né? O dentista precisa de um professor, o advogado precisa de um professor, o médico precisa de um professor, né? Um escritor, um jornalista, todo mundo precisa de um professor. E, gente, a gente tem que ser o professor, a professora. Eu não digo para você se esforçar para ser melhor do que ninguém, né? A gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo hoje. Cada vez mais a gente tem que superar nossas barreiras, a gente tem que superar nossos limites. Isso faz da gente um professor. Você fazer a diferença na vida de alguém é você ser inesquecível na vida de uma criança. Partiu o Japão é ótimo. Partiu o Japão, gente. O professor, gente, ele tem que ter essa paixão por ensinar. Porque é aquela frase, né, que Paulo Freire falava: só desperta a paixão de aprender quem tem prazer em ensinar. Se eu não tenho prazer de ensinar, gente, ninguém vai querer aprender comigo. Nenhum aluno vai aprender nada se eu não mostrar um brilho nos olhos naquele conteúdo. Por mais chato que seja aquele conteúdo que eu preciso dar, eu preciso mostrar de um jeito que faça sentido. Eu preciso fazer isso com brilho nos olhos. Eu preciso mostrar para as crianças que aquilo é interessante, que aquilo é legal sim. Gente, faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Deixa eu ver os comentários aqui. Quem fala das nossas férias não sabe nem a metade do que é estar numa sala de aula. É verdade. É verdade. Eu até fiz um Reels falando sobre isso, porque, gente, o que a gente ouve é isso. Ah, é professor? Ai, que boiada, né, gente? Só cuida de criança, tem 2 férias por ano e tá tudo certo. Não tá. O que te contaram na faculdade é que o professor, ele não só ensina, gente. O professor, ele é psicólogo, sabia? O professor, ele tem que administrar conflitos, ele tem que cuidar, né? Muitas vezes tem muitas crianças que estão carentes mesmo, sabe? Porque os pais trabalham tanto que não dão atenção e aí você vai e acolhe. Você é mãe. Quantas vezes na sala de aula as crianças chamam a gente de mãe? Escapa sem querer. Por que será que escapa? Por que será que ela fala de repente mãe do nada? Né? É porque ela te vê como referência. O professor dá colo. O professor chora, né? O professor chora muito. Então, o professor, ele tá sempre antenado. O professor precisa administrar tudo, né? Administrar o que a escola quer, o que os parceiros querem, o que as crianças querem, o que as mães esperam. Então, assim, a faculdade não ensina isso. Mas é uma dor muito grande que o professor precisa administrar. Então, gente, é o que eu digo, essas 2 férias por ano, elas são super merecidas, viu? A faculdade, quando a gente sai com uma visão, né, de que a gente vai mudar o mundo, né? Eu, pelo menos, saí da faculdade achando que eu ia mudar o mundo. Mas se a gente conseguir mudar a nossa sala de aula, já tá ótimo, a gente já tá feliz da vida. E a gente aprende muita coisa nas escolas. Então, por isso que é muito importante a gente tentar observar, fazer estágios, perguntar, pesquisar, estudar sempre, né? Não deixe, professor não pode parar nunca de estudar, porque o mundo tá cada vez, né, as informações, é aquilo que eu falei, as crianças têm acesso às notícias mais rápido do que a gente, então a gente tem que estar muito antenado para poder responder. E se a gente não souber a resposta, bora pesquisar junto. Muitas vezes as crianças perguntam: tio, o que é tal coisa? Eu falo: não sei, vamos pesquisar. Na hora já abre o computador, já liga o Google, vamos pesquisar juntos. Ou se não tiver o computador na sala de aula, olha, interessante a sua pergunta, eu vou pesquisar, amanhã eu te trago a resposta. Ou então, pesquisem e amanhã vamos discutir sobre isso. Muito importante a gente mostrar para as crianças que a gente não sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Nossa profissão, a gente vai aprender sempre. Só quem vive, é verdade. Olha, só quem vive sabe o que é sala de aula. Mas eu vou falar, gente, ela é enriquecedora.
E quem sai da sala de aula sente falta e quer voltar para a sala de aula. A sala de aula que te traz a vivência, que te traz a aprendizagem, que te traz a prática. E, gente, não desistam. Não desistam. Se você chegou até aqui, se você tá na profissão, se você tá afim mesmo de encarar esse mundo, encara, gente, que vale muito a pena, é muito gratificante você fazer a diferença na vida de uma criança. Tô muito feliz. Eu também amo a minha sala de aula, Fabiola. Muito bom, a energia das crianças, né? É isso mesmo, Dio. Muito doido, às vezes a gente tá chateado, né, por alguma coisa que não tem nada a ver com as crianças e a gente vai... Eles percebem no nosso olhar, sabia? Eles percebem. Você tá triste hoje? Ou então, do nada, chegam com um desenho. Eu fiz um desenho pra você. Ou então, do nada, falam assim, posso te dar um abraço? E aquilo, gente, aquilo fala, nossa, parece que a criança adivinhou que você não tava bem. Isso acontece muito. Outro dia eu li uma frase que dizia que sinto-me muito grande ao trabalhar com pequenos. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por fazerem parte dessa minha primeira vez. Estou muito feliz. Obrigada pelo pessoal aí que tá aqui comigo. Quem quiser aprender a prática, é só continuar seguindo o meu perfil. Um beijo pelo carinho, gente. Tchau, tchau.